Oi, gente, tudo bem? Quanto tempo? No vídeo passado a gente finalizou então o nosso primeiro contato com comprehensions e também com operações map, filter, reduce. E hoje vamos falar sobre objetos, classes e objetos em Python. Eu já dei um spoiler lá no vídeo passado que tudo no Python são objetos. Então, inicialmente eu vou explicar os fundamentos aqui, depois eu posso dar uma aprofundada falando sobre como isso funciona no caso de arquivos, de pastas, por exemplo, que também é uma maneira muito legal e inteligente de trabalhar com Python. Então, vamos lá. Objetos e classes. Um objeto, vou até anotar isso aqui. Um objeto é uma instância de uma classe. Logo no começo, eu comecei a falar de instância. Mas o que é uma instância? Instância, instância nada mais é que uma chamada, né, ou atribuição de uma classe. Nada mais é do que isso. Vou ilustrar, porque eu acredito que fica muito mais simples de fazer isso. Se a gente pegar um objeto, por exemplo, um list, que x igual a list, por exemplo. O que esse list faz? Ele, essa classe aqui, que é uma lista, está instanciando um objeto que tem todas as propriedades de uma lista. Que seria o quê? Um append, por exemplo. X append 1. O que isso aqui vai fazer? Vai fazer com que o x tenha o elemento 1 aqui dentro. X.pop, por exemplo, que é para remover um elemento. Então vamos remover o elemento 1, por exemplo, aqui. Vou colocar o elemento 0, né, que é o primeiro, que ele vale 1. Vamos colocar aqui o valor 5 para ilustrar melhor. Então, quando a gente utiliza esse comando aqui, o pop, ele vai remover o elemento do índice aqui e ele retorna para a gente esse valor que ele acabou de remover. Isso aqui é utilizado na fila de execução, né? Uma classe à parte. É um método bem similar, assim, ele utiliza uma lista ali por dentro. E, enfim, mais para frente a gente vai acabar falando disso, né? Não vamos nos precipitar, mas vamos continuar aqui. Então, só dando um adendo aqui, toda instância, ou seja, um objeto, possui os métodos e propriedades de sua classe. Então, quando a gente fala de classe, a gente não fala mais de um valor de uma variável, por exemplo, e uma função. A gente fala de método, que seria a função dentro da classe, e propriedade, que seria a variável que está ali dentro. Então, vamos ilustrar aqui. Vamos criar a nossa primeira classe. Vai ser a classe, por exemplo, funcionário. Por padrão, na maioria das linguagens que eu já vi, a gente utiliza a classe em maiúsculo, sempre iniciando em maiúsculo. E a gente sempre segue o padrão, por exemplo, funcionário genérico aqui. Enfim, a gente sempre segue essa metodologia aqui, que eu não sei se seria um camel case, né? Também não vem ao caso, mas é sempre em forma de título, né? Sempre vai deixando a primeira letra em maiúsculo de cada palavra e tudo junto. Aqui a gente não usa underscore, por exemplo. Importante hidratar. Falar, dar uma bela de uma secada na garganta. Bem, a primeira função que eu acho importante a gente declarar, né, e é uma boa prática a gente declarar ela, é o dunder init. O que é dunder? Dunder significa double underscore, né? Então ficou dunder. As funções que são nativas da linguagem Python utilizam
a representação, não só funções, né? Os métodos e propriedades, né? Afinal a gente está falando de objetos. Propriedades nativos da linguagem Python utilizam a representação, vou colocar aqui x, por exemplo. Utilizam essa representação. Então, aqui a gente vai representar o quê? Uma função, né, que é da underinit, e ela recebe self. O que é self? É o próprio objeto, ou seja, é você mesmo, é self. Então, assim, seria, por exemplo, eu vou falar do funcionário. Que funcionário? O funcionário que você está falando. Isso aqui já vai ficar mais claro ali na frente. Então, vamos colocar aqui o que a gente tem num funcionário assim de forma genérica. A gente tem o nome, né? Aqui a gente pode só demonstrar que ele vai ser uma string. Eu não vou colocar em inglês, não. Vou colocar aqui nome. Nome e um salário, por exemplo. Aqui pode ser float, né? Porque é um valor que vai ter ponto decimal ali. E por enquanto vai ser isso. Por enquanto ele vai ter o nome, vai ter o salário dele. Então, aqui a gente vai ter o que? Self. Ou seja, ele está representando que o objeto, ele tem o quê? Ele tem o nome dele, que é o nome que você está dando para ele. Isso aqui é uma função, como qualquer outra função. Então, entram argumentos aqui. E o self, ele só está indicando que ele tem o próprio valor dele. E aqui a gente vai colocar aqui, ó, salário, também do mesmo jeito. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar e definir aqui uma outra função, que é a função str. O que esse str faz? Né? Vou até anotar aqui. Uma coisa importante. O init, underinit, é o construtor da classe. Ou seja, recebe as primeiras ações ao criar um objeto, ao instanciar, né, um objeto. Um objeto. Ou seja, sempre esse cara aqui que vai começar, porque ele é o init, então já vem de início. Esse str, o que ele significa? Str simboliza a representação do objeto quando se transforma ele em string. Ou seja, é só uma forma de representar ele. Tem um outro método que a gente vai ver para frente, que é o wrapper, REPR, que é de representação. A gente já vai chegar lá, mas por enquanto a gente vai usar o str para não confundir. Então, o que a gente vai querer aqui? Nesse ponto, a gente quer o quê? A gente vai dar um return, e aqui a gente vai ter a função aqui, ó. Nessa formatação aqui de saída, a gente vai representar aqui, ó, nome, que vai ser nome, mas não é só nome. Tem que ser self, porque ele está falando o quê? É o próprio nome. Nome e salário. E aqui, self.salário. E aí aqui a gente pode colocar um ponto e vírgula, por exemplo, para simbolizar que acabou um ponto. Enfim, isso não importa. Então, a gente instancia aqui. E agora a gente vai criar o objeto. Do mesmo jeito que a gente fez aqui em cima, com a lista, a gente vai criar um objeto. Aqui a gente não colocou nenhum argumento dentro, né? Aqui, no caso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai falar Manuel, né? O funcionário Manuel. É um funcionário. E aqui ele recebe o quê? Ele precisa de um nome e de um salário. Até se a gente colocar aqui em cima, ele vai mostrar o nome e o salário. Então, o nome dele é Manuel Pedro de Alcântara, por que não? De Alcântara. Belo nome, inclusive. E a gente vai colocar aqui o salário dele. Pode ser, sei lá, de 3.000. Ponto 00 para mostrar que é float, mas não precisa disso. Então, a gente tem aqui o Manuel. Então, ele foi instanciado. O
que a gente pode dizer sobre o Manuel? A gente pode fazer assim, ó, Manuel.nome. Então, aqui aparece o nome dele. A gente está acessando as propriedades de modo direto, né? Isso aqui em algumas linguagens é muito mais simples de você esconder, né? Que a gente chamaria de propriedades privadas, né? Ou protegidas. Aqui em Python não é tão trivial fazer isso. Então, a gente pode ver isso mais para frente. E, assim, nesse momento não é tão relevante para nós. Ah, e se eu pegar e fizer str Manuel? Agora vem a parte legal. Ó. Nome, Manuel, Pedro de Alcântara, salário 3.000. Então isso daqui é um modo de você formatar uma string para você representar isso. Então, você já consegue perceber como é útil ter essa representação de string. Quando a gente quer padronizar isso aqui, quer tornar uma maneira fácil de visualizar, uma coisa que é muito importante, não é necessário declarar esses métodos aqui, tá bom? Então, cada um vai ser necessário conforme o seu uso. E você pode chegar simplesmente declarando as funções que você quer para o seu objeto, ou colocando quais são os atributos que ele vai receber, né, as propriedades. Aqui no caso, não vamos mexer mais, né, para não confundir, e vamos deixar aqui bonitinho. Além disso, a gente pode fazer uma coisa muito interessante com objetos, que isso tem em todas as linguagens orientadas a objeto. Todas eu não sei, tá, aí já é demais, mas pelo menos as mais recentes e as mais conhecidas a gente tem isso, que é herança. O que é herança? Digamos que você queira ter uma classe vendedor. Vendedor, por si só, ele vai ter a mesma estrutura que funcionário. Então ele vai ter um nome, ele vai ter o salário e ele vai ter essa representaçãozinha aqui. Então a gente pode pegar e fazer o seguinte: a gente pode aproveitar tudo que foi feito aqui e simplesmente herdar isso. É só a gente colocar aqui, ó, aqui dentro. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai ter só isso. Não precisa fazer mais nada. Então a gente pode colocar um PES aqui, por exemplo. E a gente pode falar aqui, por exemplo, tem o Márcio. Então vamos falar André. O André é um vendedor. E, do mesmo jeito que funcionário, ele precisa do nome. Então é André Lima Duarte, por exemplo. E o salário dele, 4.000. Então, veja que aqui declarou. Se a gente pegar e fizer uma string aqui de André, é a mesma coisa. Ele pegou, ele já montou tudo que ele precisava e colocou aqui. Só que, nossa, para que fazer isso então? Porque eu simplesmente não peguei e montei uma classe funcionário. Aí que tá legal. A gente pode pegar e manipular essa implementação aqui do funcionário e tornar ela mais inteligente, tornar ela melhor, a gente chama de especializado. Conforme a gente vai criando, a gente vai herdando, a gente vai especializando mais, ou seja, tornando o código melhor. Só vou colocar aqui um breve comentário, né? Em Python, opa, em Python podemos herdar os métodos e propriedades de uma classe ao se utilizar a sintaxe nova classe, velha classe. A sintaxe class, nova classe, e aqui coloca a implementação ali. Aqui então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai alterar a parte do salário dele, a parte inicial. Então a gente vai refazer o construtor. Então, lá no construtor de cima, a gente utilizava self, que é ele mesmo. Deixa eu ver porque que ele está falando aqui. Não deve ter nenhum motivo não.
Aí, self, então a gente quer o que? O nome, que é uma string. A gente tem salário também. Em vez de fazer isso aqui, do que mexer ali no que já está pronto, vou fazer o seguinte, a gente vai colocar uma função aqui, que é inserir comissão, que vendedores trabalham com comissão. Uma coisa muito importante, aqui, quando a gente está trabalhando com métodos internos da classe, a gente tem que colocar o self também em todas as funções que sejam vinculadas à classe. Senão a gente pode fazer de outro jeito, que é o método estático, por exemplo. Que aí não necessariamente a gente precisa inserir isso. Ou o método da classe também. Tem o método da classe, só que a gente precisa colocar a classe aqui no lugar. Então a gente vai colocar aqui, ó, comissão, que vai ser o quê? Um complemento lá do salário. E aí ele vai ter esse self aqui, ou comissão, e ponto. Então, tranquilo isso. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui self.salário é igual, mais igual, né? Esse mais igual aqui significa que ele está pegando o próprio salário, mais comissão. E é simplesmente isso. Vamos ver então o que acontece. Se a gente pegar e reinstanciar aqui o André, a gente vai ver aqui que ele tem 4.000 de salário. Se a gente fizer aqui, ó, André.inserir comissão, tá aqui, ó. Então a gente coloca que ele tem 2.000 de comissão. O André vendeu muito bem nesse mês. E a gente fizer aqui André. Então, ó, o salário dele agora, que aqui em cima era de 4.000, agora ele está de 6.000, porque a gente inseriu a comissão. E aí, conforme for adicionando, vai só acumulando ali, né? Então, o André ele melhorou a comissão dele. Então, ele vai ali, inserir comissão de 1.000. Então, a gente pode inserir o inteiro também, não tem problema nenhum. E ficou 7.000 o salário dele. Então, entendeu como é muito útil isso? A gente não precisou fazer literalmente nada. A gente simplesmente herdou funcionário e a gente colocou essa função aqui. Claro, esse jeito aqui não fica muito legal, porque o salário dele só vai crescer, né? A gente teria que fazer um menos aqui, colocar uma comissão negativa para balancear isso. Não é o que a gente quer, mas já deu para ter uma ideia assim de como que funciona essa parte de objetos aqui. Uma outra particularidade interessante de classes seria trabalhar com um outro método aqui que é o método eq, que significa vem de equals, ou seja, de comparar, ver se dois objetos são iguais. E como a gente verificaria aqui se dois objetos são iguais? Então, uma outra coisa importante, ele vai comparar quem? O próprio objeto e um outro objeto. Aqui a gente pode chamar de outro vendedor. Aqui só para não confundir. Então ele é do tipo vendedor, que não vai ser tão trivial fazer isso. Então vamos lá. A gente pega aqui e a gente pode pegar e colocar aqui comparar nome, que vai ser o que? Self.nome igual outro vendedor.nome. O que ele está fazendo aqui então? A gente está pegando a propriedade do outro vendedor e comparando com a propriedade desse vendedor aqui. E aqui a gente pode pegar compara salário. É igual self.salário. Se ele é igual a outro vendedor.salário. Então, se compara underline nome and
compara underline salário, em Python, você não precisa colocar igual a true para comparar. Então isso aqui, isso por si só quer dizer que é verdadeiro. Então isso é bem legal. Então, se comparar nome e se comparar salário, ele retorna true para nós. Caso contrário, ele retorna false. Eu não precisaria desse else aqui, mas é legal para ficar mais visível. Então, aqui a gente está verificando se o nome for igual e o salário for igual, então ele retorna verdadeiro. Caso contrário, retorna falso. Então a gente vai pegar e reconstruir aqui o André. Então o André ele está aqui, o salário. Ele tem aqui o salário de 6 mil e aqui ele está com 7 mil de salário. Então vamos pegar e criar um outro André. Outro André. Por coincidência, né, entrou outro rapaz chamado André e ele teve o mesmo desempenho que esse primeiro André. Então, aqui a gente vai criar um vendedor. Vai chamar André Lima Duarte. E o salário dele, aqui para facilitar, a gente já vai colocar que o salário dele é de 7 mil. Então, beleza. Então, está aqui o outro André. Se a gente pegar e fizer a string aqui do outro André, a gente vai ver que ele tem aqui o 7 mil. Aqui tem uma coisa muito importante. Eu acredito que talvez ele vai dar uma divergência, porque aqui ele colocou o ponto final. Afinal, ele é uma representação assim. Para contornar isso, a gente pode fazer o seguinte. Vou mostrar um negócio muito interessante para vocês. Como a gente está trabalhando com float, a gente pode pegar e fazer a formatação dele aqui. Ó. O que significa esse dois pontos, ponto 2ref? Isso aqui nada mais é do que um modo. Vou até escrever isso aqui. Esse ponto 2f aqui representa a forma formatada de um número com duas casas decimais. 100.00, exemplo 100.00. Então, basicamente é isso. Aqui eu vou ter que rodar todas as células, então eu vou simplesmente rodar aqui diretamente. Então, aqui pode ver que ele já pegou e criou já deixou tudo padronizado. Então, a gente já não vai ter mais problema. Então, vamos lá. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai comparar outro André é igual ao André, e aqui ele retornou como verdadeiro. Mas e se está com algum problema? Porque vai que ele sempre retorna verdadeiro. Vamos testar. A gente pode comparar o Manuel. Então vamos comparar aqui. Manuel é igual a André? Manuel não é igual a André. E por que eu posso comparar livremente? Porque a gente está trabalhando com um objeto que ele é herdado. Então a gente poderia pegar e fazer o seguinte. A gente poderia pegar e criar mais um André, que em vez de vendedor, ele vai ser funcionário. Então, vamos lá, André Lima Duarte. Ele vai ter um salário também de 7 mil. Então tem mais um André. Tem um erro na Matrix que está mandando um monte de André, todos com o mesmo nome e com o mesmo salário. É inacreditável, é uma fábrica de Andrés. Então a gente tem aqui, ó, André Lima Duarte. E a gente vai comparar aqui, ó. Então, mais um André. Mais um André é igual ao Manuel? Não é verdade. Mas mais um André é igual ao outro André? É verdadeiro. E se a gente quiser comparar mais um André? André é igual ao André original? E é verdade. Então, isso daqui é legal também porque a gente pode comparar objetos
que não necessariamente são do mesmo objeto que a gente. Então, a gente pode comparar também com objetos que estão lá para cima. Então, eu vou até anotar isso aqui. A partir das demonstrações acima podemos verificar que objetos de classes similares, mas não necessariamente da mesma classe, similares, ou seja, que compartilham de uma mesma classe pai, mas não necessariamente da mesma classe, podem ser comparados. Então, beleza, podem ser comparados. Não quer dizer que sempre. Isto não quer dizer que sempre. Deixa eu colocar em letras garrafais aqui. Isto não quer dizer que pode ser sempre. Devendo-se respeitar suas peculiaridades. Isso é simplesmente uma forma de deixar bem claro que pode ter situações que isso daí não vai ser a famosa bala de prata, né? Que não vai servir para tudo. Mas, via de regra, dá para a gente fazer isso caso a gente mantenha o mesmo padrão da classe Pi. Uma outra coisa interessante que a gente poderia fazer é comparar o salário. Vamos fazer uma comparação aqui de salário. Então, a gente tem outra função interna que é o GT. E eu vou colocar aqui, ó. GT significa greater than, ou seja, maior que. Vou até colocar aqui greater than, ou seja, maior que. Então, se a gente pegar aqui e colocar outro vendedor e a gente fizer essa comparação, a gente pode fazer aqui, ó, compara if self.salário maior que outro vendedor ponto salário, return true, else return false. Isso aqui também serve para LT, que é lesser than. Então, a gente tem aqui, ó, outro vendedor e a gente segue o mesmo padrão, só que ao contrário. If self.salário menor que outro vendedor ponto salário, return true. Opa. Else return false. Então, a gente tem aqui esse elemento de comparação. Vamos rodar todas as células aqui para evitar a fadiga. Então, ok, a gente tem tudo aqui. E a gente pode comparar o seguinte. Então, vamos lá. Manuel maior que André, por exemplo? Então, falso. Por quê? Porque o salário do Manuel é menor que o do André. Se eu pegar e colocar aqui, então, André maior que Manuel, ele vai dar verdadeiro. Então, essas comparações aqui, eu sei que parece algo muito trivial, mas, cara, eu acho isso aqui muito interessante. Greater than e lower than. Lower than. Até significa lower than. Ou seja, menor que.
Então aqui a gente faz a comparação do salário deles. E bem, por hoje acredito que é só, né? A gente pode aprofundar mais aí no decorrer dos próximos cursos. E, bem, é isso aí, muito obrigado e espero que esteja atendendo às suas expectativas, você esteja aprendendo. Qualquer coisa, avisa aí nos comentários, né? Manda a mensagem também. Fica à vontade aí para sugerir coisas, para sugerir alterações, porque isso é importante, né? Para a gente manter um nível que todo mundo aprende. E se gostou do vídeo, deixa aquele joinha. E se inscreve no canal se você está achando relevante aqui para você aprender. E no futuro, no futuro muito próximo eu vou começar um outro projeto também, que vai ser mais voltado para o desenvolvimento como desenvolvedor no geral, não só nessa parte de Python. Então, aguarde aí que tem novidade. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.